Nós vamos falar agora de mercado financeiro. De repente nós tivemos uma piora no movimento do mercado, ele já vinha meio de lado, mas a Bolsa de Valores até teve movimentos aí positivos, e nós vamos falar sobre isso com o economista Álvaro Bandeira, do Modal Digital. Álvaro, boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Tudo certo. De repente o mercado aí ampliando o movimento negativo, o dólar já sobe 1,6%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,83, e a bolsa agora recua 0,75%. Nós sabemos de todo esse noticiário, pandemia, crise econômica, crise política. Álvaro, algum motivo a mais? Olha só, é uma semana bastante intensa, né? Uma semana em que nós vamos ter o depoimento dos generais sobre o caso do Moro, é uma semana em que nós vamos ter alguns indicadores de atividade, e o fato é que os mercados no Brasil não têm acompanhado a melhora do mercado americano. Tanto isso é verdade que a Bovespa cai cerca de 30%, e se a gente considerar a desvalorização do real em relação ao dólar, bota-se mais uns 40% de desvalorização, e o mercado por aqui não reage. Os investidores estrangeiros continuam retirando recursos, já saíram 72,6 bilhões de reais nesse ano, e se a gente comparar com o ano passado, foram 44 bilhões e meio de saída. Então a situação ainda é de volatilidade. E tem um fato muito curioso para quem gosta da análise gráfica, Denise, que a gente não tem conseguido passar os 80 mil pontos com alguma consistência. Já batemos lá algumas vezes, mas o fato é que a gente tem andado aí perto desses 80 mil pontos do índice Bovespa desde início do mês de abril. Então, os mercados não definem uma tendência, não se sabe exatamente principalmente quais empresas vão conseguir sair melhor, um pouquinho melhor lá no final do túnel, quando toda essa pandemia começar a arrefecer, quando tivermos achatamento da curva, mas a situação vai continuar complicada para os mercados, não tem muito jeito. Além disso, tem todo o aspecto relacionado ao que o presidente vai vetar ou não vai vetar, o aumento de salário, o reajuste de salário dos servidores públicos, e isso certamente vai trazer uma grande diferença para frente. Quer dizer, o Bolsonaro... Nós estamos com uma interferência, normalizou. Pode prosseguir, Álvaro, por favor. O Bolsonaro disse que vai vetar, o Paulo Guedes pediu que ele vetasse, mas... Nós estamos com problema mesmo no contato com o Álvaro Bandeira. Nós vamos tentar refazer, porque ele está esclarecendo o que está acontecendo no mercado financeiro, que está acentuando o movimento negativo agora à tarde. Nós tivemos um movimento aí positivo até de bolsa durante boa parte do dia. O Ibovespa chegou a passar um pouquinho dos 80 mil pontos, que ele colocou que tem sido uma marca difícil, aí, um ponto de resistência, mesmo um processo de recuperação que já houve na bolsa aqui no Brasil. Agora, Álvaro, eu gostaria que você explicasse essa última parte aí em relação ao que está acontecendo com o mercado agora. O mercado perdendo um pouco de consistência, fica na parte dos 80 mil pontos. Nós estamos nesse patamar de 80 mil pontos, um pouco abaixo, um pouco acima, desde o início de abril, ou seja, o mercado também está em quarentena, que já passam lá quase 40 dias que nós estamos transitando por essa área, e a gente não consegue deslanchar. Por um lado é positivo, porque tem um processo de acumulação, mas por outro precisa de uma definição, se vai subir ou se nós vamos ter novamente uma queda dos mercados para os níveis que ele chegou logo no início da pandemia. A forte queda dos juros básicos e a queda da rentabilidade das aplicações de renda fixa até está dando uma mãozinha aí para investimento em bolsa. Tem investidores pensando no longo prazo, até comprando aqueles papéis aí que podem ser considerados aí como baratos, né, pensando numa retomada lá na frente, quando a economia passar, inclusive, uma fase de recessão, mas é um momento delicado, né? Nós tivemos hoje, por exemplo, focos piorando as projeções para a economia brasileira, vamos atravessar uma recessão, temos a pandemia e temos essa incerteza política. Isso não tem muito jeito, quer dizer, nós vamos ter um primeiro trimestre muito ruim e um segundo trimestre pior ainda.
E no Brasil, especificamente, a recuperação aparentemente será mais lenta, muito embora Paulo Guedes, no final de semana, tenha dito que vamos ter aquela recuperação famosa em V, que bate lá no fundo e volta rapidamente, mas no caso do Brasil, essa recuperação certamente será mais lenta, até por conta do governo não ter recursos para investir e o setor privado, seja ele local ou internacional, não ter a consciência de que as reformas vão ser novamente endereçadas, os marcos regulatórios vão ser aprovados e aí sim abrir espaço para novos investimentos. Então é um quadro muito complicado para o Brasil, certamente nós vamos acabar saindo dessa situação, mas por aqui a situação de retomada é muito mais lenta, Denise. Exatamente, são fatores de incerteza. Agora, como eu disse, a rentabilidade das aplicações de renda fixa caiu muito, né, as atreladas aos juros, e aí o investidor, aquele que pode, que tem fôlego financeiro, começa a buscar outras opções e acaba caindo parte na bolsa, né? Sim. Os investidores locais têm buscado ações, eu não sei com que nível, com que grau de consciência buscando ações, ou são só querendo comprar alguma coisa para ter algum rendimento um pouco mais alto rapidamente. Mas, do outro lado, a gente tem os investidores estrangeiros que ainda estão retirando recursos do mercado. Eu falei, não sei se foi captado, 72,6 bilhões de reais saíram nesse ano até o último dia 27 de abril, e no ano passado foram só 44,5 bilhões no ano como um todo. Então, a situação ainda está, investidores estrangeiros saindo, investidores locais buscando uma rentabilidade um pouco maior. Tem rentabilidades ainda na renda fixa que podem ser um pouco mais atrativas para quem não gosta de risco, mas o certo é que as pessoas estão buscando riscos, eu não sei com que grau de consciência. Conversamos com o Álvaro Bandeira, que é sócio e economista-chefe do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, obrigado a todos.